Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui para o canal. E vai ser mais um desabafo, algo mais pessoal. Eu quero ficar mais próximo de vocês aqui também, onde eu quero falar sobre algumas dificuldades e desafios que eu tenho enfrentado. E também compartilhar um pouco sobre como é a vida após superar o vício em conteúdo adulto. A vida após o vício é um tema que sempre aparece aqui no canal, mas eu acho importante vocês saberem que mesmo depois de conquistar a liberdade, eu tenho orgulho de ter conseguido me libertar e hoje ajudar vários homens que sofrem com isso, de modo nenhum a vida se torna perfeita, de uma hora para outra. É muito longe disso. A verdade é que todos nós, enquanto sujeitos, passamos por sérias dificuldades. Uns mais, outros menos, mas ninguém está imune a problemas relacionados a finanças, a incertezas sobre o futuro, dificuldades nos relacionamentos. Isso são coisas que, em maior ou menor grau, todos nós enfrentamos enquanto humanos. E eu particularmente, pessoal, eu enfrento muitos desses desafios no meu dia a dia também. E eu confesso que houve momentos em que eu me perguntei se eu estava no caminho certo. Especialmente quando eu resolvi criar aqui esse canal e começar a falar abertamente sobre vício, mais especificamente o vício em pornografia e masturbação. E no início eu tinha muitas resistências, até mesmo porque falar sobre um tema tão sensível, ainda que é visto como tabu, pouco conhecido por muitos, não é fácil. E eu sabia que isso poderia me trazer dificuldades também. E trouxe. O sistema em que a gente vive, a sociedade, convenhamos, não é muito simpático com quem decide tocar em certos assuntos. Principalmente quando a verdade que você está falando contraria certos interesses, contraria interesses de grandes indústrias que buscam lucrar com o vício. E sim, pessoal, muita gente lucra com isso. Plataformas, redes sociais, que, digamos assim, deveriam ser espaços de expressão, de troca, muitas vezes se limitam a despejar conteúdos de menos valor, promover o alcance de conteúdos de menos valor, em que a sexualização, até mesmo precoce de adolescentes é vista por aí e o alcance vai lá em cima. Enquanto que assuntos sérios como esse aqui não têm a mesma relevância. Quem se propõe a falar sobre certos conteúdos, muitas vezes é limitado no seu alcance. Justamente por falar algo que contraria esses interesses sociais, políticos, enfim. E é frustrante, eu já pensei em desistir várias vezes, mas eu não desisti. E aqui eu estou falando com vocês sobre isso. Porque, apesar de tudo, eu acredito que o que eu faço aqui tem um valor imenso. A vida, depois de se libertar de um vício, é uma vida de liberdade, sim, esse enorme prazer de se sentir livre. Mas ela não é perfeita. Mas é infinitamente melhor do que seria se você que se libertou, ainda estivesse preso. Viver uma vida aprisionado é muito angustiante. E eu sei o que é viver aprisionado. Eu sei também o que é sair dessa prisão e começar a respirar um ar fresco de novo, uma sensação gostosa de liberdade. E isso de modo nenhum significa que todos
os meus problemas desapareceram, assim como todos aqueles que se libertaram vão falar o mesmo. Pelo contrário, as dificuldades continuam. Mas agora eu sempre digo que eu tenho uma maior clareza, uma maior força para enfrentar tudo isso de cabeça erguida, sem me auto-sabotar, sem me destruir. Então manter esse canal aqui, apesar de tudo, as minhas redes, continua sendo uma maneira de resistir, uma maneira de manter firme esse propósito, de acreditar que uma pessoa sequer que eu ajude vai ter feito valer tudo a pena. Mas eu confesso que manter esse canal, o meu Instagram sobre isso, continuar criando conteúdo relevante, não tem sido fácil. Por isso que eu dei um tempo de ausência, às vezes eu dou um tempo de ausência, inclusive no meu Instagram, no YouTube. Até porque eu estou, digamos, ainda bem no começo, né, em relação ao alcance, considerando também essas adversidades que eu mencionei antes. Então, nem sempre traz esse alcance que eu gostaria. E, às vezes, parece que as coisas não estão progredindo da maneira que eu gostaria, entende? Acho que todos nós, em alguma medida, em algum projeto, passou por isso também. Então eu tenho buscado outras oportunidades na minha área, né, da psicologia, porque afinal de contas a gente precisa pagar as contas, a gente precisa se sustentar. E eu sei que muitos de vocês também passam por isso, essa incerteza sobre o futuro, sobre qual caminho seguir. E mesmo com todas essas dificuldades, eu digo para vocês aqui, eu não vou abandonar vocês, esse projeto, porque ele não é sobre mim, é sobre vocês. Ajudar vocês a se libertarem, a sentirem esse mesmo gosto da liberdade, mesmo diante dos problemas, a ter um caminho de uma vida saudável, a alimentar em si um propósito maior, de esperança, de um passo de cada vez. Mas eu também preciso da ajuda de vocês. Então, a divulgação do meu trabalho aqui, a aquisição dos meus serviços, de acreditar nesse projeto, tudo isso é essencial para que eu possa continuar entregando conteúdo de valor, ter um incentivo ainda maior. Me entende? A colocar o meu coração em tudo que eu faço aqui, vocês sempre verão. Mas há essa série de obstáculos também. Então eu peço que você me apoie, que você compartilhe o canal, nos grupos que você estiver, que você divulgue esse conteúdo para pessoas que você sente que podem se beneficiar, que ainda estão até mesmo na fase de negação do vício, que é algo muito comum que se vê. Eu quero aproveitar também esse momento para uma ideia que muitos ainda têm, acho que psicólogos, psicoterapeutas são super-humanas, que estão acima dos problemas comuns que todo mundo enfrenta. E isso não é uma verdade. Nós que trabalhamos com a saúde mental também temos os nossos próprios desafios, fazemos terapia também, temos as nossas dores, as nossas dificuldades. E é justamente por isso que o acolhimento, a escuta, a terapia são fundamentais na nossa vida. Todos devemos buscar terapia em algum momento. E isso vale ainda mais para quem atua nessa área. E isso é essencial para que a gente tenha saúde mental, que mantenha-se no caminho correto, no caminho digno. Então, pessoal, eu espero que esse pequeno desabafo aqui tenha trazido um pouco de clareza sobre quem eu sou, sobre essa ideia do terapeuta super-homem, sobre o que eu estou vivendo, que nada disso de fato acontece, né? E pedir o apoio de vocês,
que eu vou continuar aqui comprometido com vocês, com essa missão, com esse propósito de ajudar, de levar esse tema. Vou procurar também levar outros conteúdos de desenvolvimento pessoal. Aqui não somente essa temática do NoFap, do FIS. E eu conto com vocês nessa jornada, porque afinal de contas, o que a gente faz aqui é muito sério. Faz uma diferença enorme, não somente na vida de vocês, mas também na minha, de reforçar aspectos que são importantes. A luta contra o vício é uma fita para a fita toda. Evidentemente que com meses, anos, se torna muito mais fácil, né? Eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre a minha trajetória nesse sentido, mas é uma luta para a vida inteira. Você sempre tem que estar atento. Evidentemente que com o tempo você não tem as mesmas crises, você não tem as mesmas questões, mas você tem os seus pontos de vulnerabilidade. Você precisa estar atento, você precisa estar sempre anotando, fazendo exercícios terapêuticos, você precisa estar sempre buscando conhecimento, levando uma palavra amiga, porque a gente entende que quando se liberta desse vício, isso não deve ser guardado somente para si, isso deve ser levado. Essa questão da espiritualidade, isso deve ser uma regra para quem quer vencer o vício e construir uma verdadeira recuperação, não meramente passeada em número de dias, mas que realmente tem um sentido, né? Não se trata do quanto tempo você está livre, mas do quanto você faz, o que você faz com aquilo que você guardou, que você aprendeu na sua streak, na sua jornada de recuperação, entende? Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu vou, em alguma medida, eu posso também estar falando um pouco mais sobre mim. Vocês podem estar escrevendo aqui embaixo, fale mais sobre isso, André. Um bom tema de desenvolvimento pessoal seria esse. E eu vou estar seguindo, né? Isso ajuda muito também. Certo, pessoal? Então é isso. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço.